para mim é um prazer estar contando hoje com o Edilson Pastore, que eu considero amigo, um apoiador, um estudioso, um expert na área da compulsão, das dependências químicas, né? Eu digo que o Edilson trabalha com situações extremas, né? Muito difíceis. E muitas vezes, quando eu chamo para uma supervisão da minha equipe ou do meu trabalho, eu digo, é brincadeirinha de criança para ti, né, Edilson? Porque eu trago os casos que às vezes me inquietam, que eu quero um caminho para poder ajudar, e daí tu vem e mata a charada de uma rapidinho. Mas eu gostaria que tu te apresentasse para que as pessoas saibam um pouquinho mais de ti. Certo? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Edilson Pastore, sou psicólogo, trabalho com diversas situações, mas eu tenho uma atividade numa internação, né? Diariamente. Eu trabalho há 31 anos na unidade de dependência química da Clínica Pinel. Trabalho com pacientes dependentes químicos, com compulsivos, de diversas complicações, assim, né? Compulsão, especialmente por substâncias, né? Então, eu tenho alguma experiência, assim, de um pouco mais de 30 anos de trabalho com compulsões, né? E todos os dias eu lido com as situações mais diversas, e muitas delas bem dramáticas, assim, onde a compulsão passou para um nível muito grave, e a gente daí tem que ter intervenções que são um pouco mais drásticas. Mas a ideia é a gente conversar aqui hoje sobre tudo, sobre coisas relacionadas a diagnóstico, tratamento e coisas que são possíveis de fazer nos vários níveis. Isso aí. Então, te agradeço muito a pronta resposta em participar aqui com a gente, né? Porque esse tema, né? Na verdade, tu me ofereceu essa ideia da gente falar de ansiedade e outras compulsões, mas a compulsão já me acompanha, né? Estou até fazendo um curso de transtornos alimentares e compulsão, porque é um dia a dia no consultório do nutricionista e no acompanhamento que eu faço da educação alimentar, né? Muito frequentemente, talvez 25% das pessoas que têm excesso de peso tenham a característica de compulsão, de descontrole, né? A gente sabe que não é simplesmente comer um pouquinho a mais, é quando há uma perda de controle mesmo, seguido de muitas vezes de muita decepção, tristeza, vergonha, culpa e às vezes até de purga, né? Que é quando a gente quer eliminar o dano e daí vai vomitar, vai, enfim, daí vai para uma bulimia da vida. Mas, então, assim, como isso é muito frequente nos nossos atendimentos, ontem mesmo, coordenando um grupo, diferentes pessoas falaram, né, quando que se desorganizam. E tem muito a ver com o emocional, né? Não é a troco de nada que eu estou sempre me socorrendo da área psi, né, chamando meus colegas aí psicólogos para me sustentar, né, a minha intervenção e muitas vezes encaminhar os meus pacientes para que fiquem no tripé que eu considero ideal, que é atividade física, acompanhamento nutricional, em grupo ou individual, e psicoterapia, para que essa mudança seja definitiva e para que daqui um pouco mais a gente nem precise estar com tanta coisa, rumando com atividade física vai estar mais equilibrado. Então, eu acho que eu gostaria assim que tu trouxesse para nós um pouquinho da tua experiência, o que tu tem visto e os caminhos, né? Porque eu tenho algumas questões que me foram encaminhadas ao longo do dia, de preocupações, e do dia a dia que eu atendo, das preocupações das pessoas que daqui a pouco desistem, porque se pegam num episódio de compulsão, de descontrole, em N situações, né? Numa festa, num evento onde a oferta é muito abusiva, e aquilo ali abre um gatilho, um disparo, no ambiente familiar,
que eu chamo um pouco até perverso, né? Desprotegido, com muita oferta. E eu lembro que de uma supervisão que tu me deu, que tu falava de um cara que estava tentando parar de beber e a família o esperou com bebidinhos, né? Então, assim, esse cuidado que a família deve ter quando a gente abre uns armários na casa e está cheio de oferta. Então, isso promove esse disparo e que depois quem está vivendo ele muitas vezes não sabe retomar o cuidado. O que mais que eu vejo? Visita para a mãe. Ah, a mãe sempre acaba envolvendo comida. Ou então, meus filhos precisam ter, né? Daí a gente começa a usar, muitas vezes, as desculpas para poder ter o alimento ou a bebida à disposição e aquilo ali é usado em diferentes momentos. Tanto da euforia, quando a gente está muito feliz, para comemorar. Na pandemia, né, Edilson, muita coisa. A comida passou a ser uma companhia para quem estava sozinho, passou a Comida ser e bebida. comida e bebida, nossa, e o brasileiro em especial foi o campeão, né, de aumento de Uhum, peso, de consumo. Então, por aí, assim, que eu queria conduzir o nosso bate-papo, e uhum. daí depois, à medida que as pessoas forem se interessando em alguma questão, por favor, mandem ver. Claro, claro. A ideia é da gente conversar sobre ansiedade e compulsões, né? Então, a ansiedade pode ser a causa e também a consequência, né? Todo mundo pensa assim, a pessoa ansiosa vai desenvolver uma compulsão. Pode, é uma possibilidade. Mas o comportamento compulsivo também gera transtorno de ansiedade, também gera ansiedades diversas. Então, a ideia é a gente falar sobre o que é a ansiedade, né? Que a princípio é uma reação natural que a gente tem para se proteger de perigos que podem ser reais e muitas vezes são perigos que não são mais reais. A gente não sabe por que está ansioso, a gente não sabe por que está com aquelas sensações, não entende muito bem por que está com taquicardia, que está com palpitação, que está com sudorese, que está com medo exagerado, não entende muito bem o que está acontecendo com o corpo, parece que o corpo está se governando sozinho, né? Daqui a pouco estou com um medo irracional que aconteça alguma coisa comigo, acho que vou morrer, que eu vou infartar, que eu vou ter um AVC. Esses são todos níveis de ansiedade patológica. Então, já fugiu daquela ansiedade normal, que é uma preocupação, assim, com tá, vai acontecer alguma coisa, que tem que resolver uma situação. A ansiedade patológica, né, os transtornos de ansiedade, os principais são transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo e as fobias, os medos exagerados, né? Existem muitas maneiras de fazer o enfrentamento da ansiedade. Pode ser feito um enfrentamento da ansiedade de forma, né, positiva, que é procurar ajuda, que é fazer atividade física, que é buscar terapia, muitas vezes tratamento medicamentoso, né, é muito eficaz para os transtornos de ansiedade. Isso é um jeito adequado de procurar ajuda para melhorar a ansiedade, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo procura tratamento de ansiedade correta, que é se alimentar bem, que é ação, atividade física. Tem gente que vai buscar alívio da ansiedade em comportamentos que vão ser patológicos, né? Então, a pessoa percebe que fazendo determinada coisa ou usando determinada substância, a ansiedade dela vai melhorar. Então, álcool, comida, cigarro, outras drogas, né? Internet, são coisas que, num primeiro momento, a pessoa entende que aliviou a ansiedade dela. Então, a pessoa chegou em casa super ansiosa, depois de um dia difícil, com, né, sintomas assim, está com insônia, está, né, se sentindo mal.
abre um vinho, toma cerveja, faz uso de bebida alcoólica. Num primeiro momento, isso vai trazer alívio da ansiedade, né? Num segundo momento, vai piorar a ansiedade. Por isso que eu digo que a ansiedade ela pode ser original, entre aspas, né? A pessoa tem um transtorno de ansiedade, né? E também a pessoa pode não ter um transtorno de ansiedade e fazer uso recreativo de algumas substâncias, né? Que num primeiro momento é recreativo, fumar maconha, beber e outras drogas e tal. E o uso continuado dessas substâncias ou desses comportamentos vai induzir um quadro de ansiedade pela privação daquele comportamento e a necessidade de repeti-lo. Tá? Então, a pessoa se alivia ficando horas e horas na internet. Aí chega uma hora ela tem que sair da internet, porque passou da hora dela, enfim. O que vai acontecer é que ela vai ficar ansiosa, porque ela não está mais ali se gratificando com aquele comportamento, e a tendência dela, se ela não for procurar ajuda, vai ser ficar mais tempo na internet, para aliviar aquele sentimento Quase desagradável de falta. um vazio, Então, né? é um Quase ciclo. como uma síndrome de abstinência, né? Me dá aquele Exatamente, buraco e eu tenho que preencher novamente. É um ciclo que vai se repetindo, né? Tu pode ir buscar ajuda adequada ou tu pode ativar uma parte do cérebro, que a gente chama de circuito de recompensa cerebral, né? Esse circuito de recompensa cerebral envolve a liberação predominantemente de dopamina. Então, quando aquele comportamento repetitivo é extinto, ou seja, a pessoa para de cheirar cocaína, para de beber, para de fumar maconha, para de jogar na internet, existe uma queda, né, de dopamina e a pessoa se sente mal, aumenta a ansiedade e ela tem dois caminhos, ou ela suporta, ela aguenta, ela vai procurar ajuda, ela vai se tratar, ela vai tentar entender o que está acontecendo, ou ela reforça o comportamento dela patológico, que é buscar novamente dopamina. Aí ela entra na internet de novo, ela pode ser compulsiva por sexo, ela pode ser compulsiva por jogos, ela pode ser compulsiva por compras, né? Então ter a adição a comprar compulsivamente, ela pode aderir a algum tipo de substância, que pode ser álcool, cigarro, cocaína. Então, essa relação ansiedade e compulsões, ela é estreitamente ligada, ela é muito próxima. A ansiedade pode gerar um comportamento compulsivo e o comportamento compulsivo certamente vai gerar mais ansiedade, né? Então, eu acho que a gente tem que, uma vez tendo reconhecido, né, o que é a ansiedade. A ansiedade é uma reação natural aos medos, aos perigos. Ela pode ficar... Tá falhando um pouquinho a tua internet. que determinado... Tá melhor agora? Tinha dado uma falhadinha. Não sei se está pertinho do modem. Às vezes é a conexão que diminui, mas agora deu. Voltou? Tá melhor. Uhum. Certo. E aí essa ansiedade pode ser, na verdade, rearranjada, né, com formas patológicas, assim, né? Então, a importância de poder buscar uma ajuda adequada. Não vai ser uma pessoa bebendo todas as noites para aliviar a insônia que ela vai resolver o problema dela de ansiedade. Só vai piorar o problema dela de ansiedade. Porque a indução do sono com álcool costuma levar a um sono de péssima qualidade, um sono ruim, um sono inadequado. Agitado. Né? Uhum. As outras drogas que são estimulantes são piores ainda, né? Porque uma pessoa que cheirou cocaína dificilmente vai conseguir dormir. Ela vai ficar ativada, ela vai ter provavelmente alguns minutos, alguns momentos de prazer depois que cheirou cocaína. Mas vai ficar muito agitada, muito inquieta
e às vezes, para cortar o efeito da cocaína, vai precisar beber ou usar os famosos benzodiazepínicos, que são os remédios tarja preta, né, que são utilizados assim de forma muito abusiva pela população, né, especialmente alguns deles assim para tratar transtorno de ansiedade. Não é que remédio é ruim, remédio é muito bom, né? O problema é que algumas pessoas elas usam de forma abusiva esses medicamentos que têm tempo para ser usados e acabam se tornando dependentes deles, né? Então, assim, na unidade de internação que eu trabalho de dependência química, existe uma quantidade muito grande de pessoas que internam para fazer desintoxicação de benzodiazepínicos, desintoxicação de tarja preta, que são esses remédios que causam dependência, que a pessoa começou a utilizar para tratar a ansiedade. Rivotril, Frontal, né? Stilnox? Ele não é um benzodiazepínico, mas ele é um indutor de sono que causa dependência, né? Então, existe uma quantidade muito grande de pessoas, cada vez mais, né, com problemas relacionados ao uso desse Zolpidem, que é o Stilnox, né, que vão usando de forma abusiva. Então, a ideia é a gente entender que a ansiedade não pode ser tratada com algo que vai gerar mais ansiedade. Ou seja, eu preciso encontrar uma solução para a minha ansiedade, de preferência uma solução que envolva bons hábitos, né? E esses bons hábitos, frequentemente, a alimentação, atividade física, psicoterapia e o uso de medicação adequada, né? Não é fazendo abuso de remédio que a pessoa vai tratar a ansiedade dela. Então, os comportamentos compulsivos podem ter início num quadro de ansiedade. Podem ter, nem sempre tem, mas podem ter início num quadro de ansiedade. Mas, certamente, um comportamento compulsivo vai induzir um quadro de ansiedade, principalmente na privação da substância, né? Ou do comportamento. Porque a gente tem dois grupos de dependências, né? As químicas e as não químicas. Então, dentro das dependências químicas, tem álcool, tabaco, cocaína, maconha, todas as drogas psicoativas. Mas a gente tem muitos comportamentos aditivos que não são químicos. Sexo, compras, internet, jogo patológico. Então, a gente tem que separar também que existem dependências que não são químicas. No nosso caso, alimentação. Aqui, a maioria das pessoas, a alimentação que vai gerar o excesso de peso e a frustração. Uma das pessoas que interagiu hoje no Instagram comigo perguntou: mas como a gente para isso? Como sai do ciclo frustração versus comida? Porque nessa ansiedade aí tem várias emoções rolando, né? E às vezes várias situações. Mas a pergunta dela é isso: como é que a gente sai desse ciclo? Porque ela já se deu conta que é isso, né? Que tu está explicando, que é um entra e sai, se acalmando muitas vezes, analgesiando, né? Com aquilo que justamente vai me causar dependência, e daí eu não saio. Então, que tu pensa? Essa questão envolvendo alimentação é muito delicada. Eu sempre digo que, assim, é possível que uma pessoa que tenha desenvolvido dependência química de álcool, dependência química de cocaína, cesse completamente o comportamento. Ela tem que parar de beber, parar de cheirar cocaína, parar de ter o comportamento. Extingue o comportamento. Como é que vai extinguir a alimentação? Como é que tu não vai comer? Então, a parte da compulsão envolvendo a alimentação é muito mais delicada, porque tu não pode extinguir o comportamento da pessoa de se alimentar. É preciso criar, né, uma forma de estabelecer uma relação com a comida em que ela não seja tóxica, né? A comida não pode ser um elemento tóxico, né? Então, a gente percebe que frequentemente as pessoas têm recaídas na comida, frequentemente porque é preciso se alimentar diariamente. E aí, quando vê, a pessoa comeu de forma exagerada e compulsiva, muitas vezes gerando um comportamento bulímico, ou o contrário disso, que é tentando se privar do alimento, gerando anorexia para tentar lidar com a comida, né?
E olha que interessante, né, Dilson? Muitas vezes com tanto medo, né? A gente já viu que o medo gera ansiedade. As pessoas com tanto medo de ganhar peso ou de não se controlar, porque é isso, nós convivemos com o alimento e às vezes ele se torna um gatilho. Com medo de comer, o que que acontece com as pessoas que vão chegando muitas vezes? Não querem comer nada. Ficam me achando doida porque eu dou um monte de comida, como prescrição, como orientação nutricional. E justamente a gente começa a quebrar esse padrão de que para eu conseguir ter controle, eu tenho que comer só carne salada, por exemplo. Né, eu tenho que radicalizar. Hoje ainda foi legal, essa semana, ontem, uma pessoa me disse, eu gostaria de te conhecer porque eu vi que tu não é radical. E justamente isso impacta ainda mais essa relação de dependência, né? Então, o caminho de uma aproximação mais sucessiva e que seja prazerosa, porque eu lembro de uma palestra que eu assisti do Di Clemente, e que trabalha com dependências, né? E ele disse, como é que tu vai dizer pro cara não usar? Não, isso faz mal para ti. Não, para de tirar cocaína, isso não tá te fazendo bem para a saúde. Daí ele perguntou isso, mas o cara tá achando que a melhor coisa da hora é cheirar. Então não é por aí que a gente vai se convencer. Ah, vou parar de comer a churrascada do domingo em excesso ou os doces, sabendo que é a coisa que eu mais gosto. Então, qual é a estratégia que a gente tem usado? Primeiro, uma orientação nutricional variada, gostosa, com a apresentação legal, que seja um momento prazeroso. E o controle do descontrole, vamos pensar assim, né? O controle alimentar, ele vem à medida que tu está bem nutrido, bem alimentado, comendo frequentemente, no caso da obesidade é importante isso, né? Porque muitas vezes tu fica horas trabalhando e sem se alimentar, isso vai gerar essa necessidade de mais energia, né? Então, algo de ir chegando próximo. Uma pessoa perguntou há pouco, não percebo a quantidade quando estou comendo, né? Então, ela começa a se alimentar e não se dá conta do nem talvez do start e nem quando é o suficiente. A gente sabe que tem a leptina e a grelina que estão comunicando o nosso centro de saciedade, vinculando o cérebro ao estômago. E quando a gente aumenta de peso, a gente não sabe, a gente muitas vezes não recebe essa informação de que eu estou satisfeita ou que eu estou com fome. No caso de quem aumenta peso, os estudos mostram que o cara fica sempre com a grelina ligada, que é o do apetite, eu tô com fome, e não para. E a leptina, que diria, ok, estou bem, estou satisfeito, também não está funcional, por conta do aumento de gordura no corpo. E daí não chegam as informações. Então, isso explica por que uma pessoa vai chegar a 150, 200 quilos, porque ela não tem esse freio. Então, eu acredito, e eu acho que daí quero ouvir a tua opinião, de que essas informações que tu tá dando, né, as pessoas poderem entender o que que acontece com o nosso cérebro, entender o que que ajuda, o que que atrapalha, e vão passos, como é que é? Micrometas que se fala hoje, né? Pequenos passinhos, né? Porque radicalizar, e daí vem a política de redução de danos também, né? Quer dizer, vou deixar de ir nas festas infantis em julho, quando toda a criançada tá com festinha. Não dá para cortar isso, né? Nunca mais vou beber com os amigos? Não sei, daí o Edilson que vai dizer. Mas assim, essa sou eu, alguém está dizendo, né? Até que ponto, em que momento tu tem que se proteger e dizer não, isso vai representar um gatilho. Então, melhor não. Né? Em outros momentos, isso está protegido e eu vou desfrutar e vou conseguir celebrar ali com uma taça e sair de perto, ou vou comer como todo mundo está comendo numa festa e deu a medida, né? Como a gente pode ajudar as pessoas a fazerem esse freio? Eu queria te escutar. A gente tem que separar as substâncias. Uma pessoa que tem dependência química de uma substância dessas, álcool, né? Desenvolveu uma dependência, um padrão de dependência, tem uma doença. A gente trabalha com a privação. Agora, como eu disse antes, a gente não tem como se privar do alimento.
Uma coisa que também a gente tem visto muito na internação são pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, ou seja, fizeram um processo radical, né? Frequentemente aquela feita por bypass, e não conseguindo mais suportar o alimento, por causa do radicalismo da cirurgia, rapidamente migram para a dependência de álcool. Porque o álcool é absorvido de forma mais rápida, ele desce, né? Os pacientes dizem, eu não tolerava mais comida, mas agora bebida eu estou tolerando, que é uma beleza. Então eu estou internando por causa de dependência de álcool. Então tem uma relação muito direta entre, né, ter deixado uma compulsão, que era pela comida, comportamento compulsivo migrou para o álcool ou para medicações, porque o paciente também, em não tratando emocionalmente, não tratando mentalmente o que ele tem, que é uma compulsão, o cérebro, muito esperto que é, vai tentar obter dopamina em outro lugar. Se ele não consegue mais com comida, ele vai tentar conseguir com bebida. Se ele não está mais conseguindo com bebida, ele vai tentar nesses medicamentos que causam dependência. Se ele não conseguiu com isso, ele vai tentar um outro comportamento ou uma outra substância. Ou seja, a gente precisa entender que a pessoa tem compulsão. Não importa qual droga ela está escolhendo naquele momento. As drogas ilícitas, o álcool, que não é ilícito, né, mas é uma droga, e o tabagismo, que também não é ilícito, mas é uma droga, eles podem ser extintos, porque tu pode viver sem essa substância. O que não vale para comida, porque não tem como uma pessoa se privar do alimento. Nesses casos onde há compulsão alimentar, né, a necessidade de entender por que eu tenho esse comportamento, por que eu me tornei esse saco sem fundo, né? Entra e não cessa. Eu já comi uma caixa de bombom, vou para a segunda, né? E eu já assaltei a geladeira de novo, né? O que acontece comigo que eu estou tentando buscar em suprir no alimento, que vai me trazer um problema, né? Eu vou acordar mal, com a sensação de estufamento, vou acordar com a sensação de que eu fiz uma coisa errada, que é o equivalente da pessoa que bebeu e no dia seguinte acordou e se arrependeu de ter bebido. Então a pessoa comeu até não poder mais, até não caber mais, e aí no dia seguinte se arrepende porque aquilo vai ter uma consequência. Essas abordagens, esses tratamentos, eles não são simples. Seria tão bom se houvesse uma solução mágica, mas não são. Se a pessoa não entende os motivos que levam à compulsão, ela vai ter uma tendência só de migrar a compulsão dela para outra, ela não vai resolver o problema. A gente sabe que existem coisas que funcionam, né, para todas as compulsões, né, e para a compulsão alimentar funciona também, que é uma associação. Eu chamo de combo. Eu digo, vamos tentar montar o teu combo. Qual é o teu combo? O teu combo é ver se tu tem uma comorbidade psiquiátrica, né? Se tu tem uma doença que tem que ser tratada, como transtorno bipolar, um quadro depressivo, transtorno de ansiedade, se tu tem alguma coisa que está piorando a possibilidade de tu te tornar compulsivo. Bom, aí tendo feito uma avaliação, né, do quadro emocional, é possível a gente identificar se essa pessoa precisa de medicação ou não. Medicação adequada, não exagerada, não medicações que causem dependência. E existem muitos especialistas que são capazes de fazer essa avaliação adequada. É difícil que tu controle uma compulsão somente com medicação, é quase impossível, até porque existem pouquíssimos medicamentos eficazes para tratar compulsões. Não dá para contar nem numa mão, porque não tem um que outro, e muitos deles assim com resultados bem desanimadores, tá? Então, assim, não é a bala de prata, remédio não é a bala de prata. Agora, tu associa medicação adequada, psicoterapia, que é para tentar entender assim, por que eu tenho uma tendência de repetir comportamento?
Aí, às vezes, a pessoa vai ver no seu histórico lá, desde criança, tem uma tendência de se tornar compulsivo, era compulsivo por jogos, era compulsivo por alimento, era compulsivo por determinada brincadeira. Isso já dá uma ideia que tem alguma coisa ali naquele funcionamento mental que não está bom, desde a infância. A pessoa não se torna obesa mórbida do dia para a noite, ela não fica com 180 quilos essa semana. Ela vem adquirindo comportamentos e atitudes que vão sendo ao longo do tempo, né, patológicas, né? Então, assim, medicação adequada, psicoterapia, atividade física e alimentação deveriam fazer parte do combo de todo mundo. Não existe uma alternativa só, uma coisa que tu vai usar, que aquilo ali, né, por exemplo, né, não tentando só levar para o lado da psicoterapia. Submeter uma pessoa apenas à psicoterapia se ela tem uma comorbidade psiquiátrica que exige ou que, né, tem a indicação de uso de medicação. A psicoterapia não vai funcionar adequadamente. É ficar enxugando gelo, porque aquela pessoa precisa de uma abordagem farmacológica. Assim como submeter uma pessoa apenas a tratamento farmacológico, se ela tem inúmeros conflitos, conflito com familiares, conflitos com a imagem corporal, conflitos, muitas pessoas têm compulsões após sofrer abuso físico e sexual, isso também tem uma relação, né, na literatura, assim, maltrato, abuso sexual, abuso físico. A pessoa vai compensar na comida, vai compensar em jogo, vai compensar em atividades compulsivas como uma forma de tentar elaborar aquilo que ela não conseguiu elaborar de outro jeito, né? Então, assim, a necessidade de tentar entender por que, de forma múltipla e não uma única ferramenta, por que que eu tenho tendência a me tornar esta pessoa compulsiva que eu me tornei ou tenho me tornado. Então, assim, tratamento é multi. Assim como o problema é multi, o tratamento também é multi. Não esperem uma bala de prata capaz de resolver os problemas, assim, um remédio mágico, né, uma coisa fabulosa de terapia que descobriram. Isso geralmente é uma panaceia, vai durar pouco tempo, né? O uso de medicamentos para emagrecer, muitos deles causam dependência rapidamente, a pessoa fica dependente do remédio, não consegue mais se livrar dele, né? Então, tratamento é mútuo. Eu tenho de trabalho de mais de 30 anos, medicação quando necessário, psicoterapia, atividade física, alimentação adequada. Muitas pessoas se ligam a questões espirituais, se ligam a questões religiosas. Se isso te ajuda, se tu encontrou um sentido para a tua vida e que não te explore, que isso não é deletério para a tua vida emocional ou financeira, por que não? Né? Encontrar uma saciedade espiritual, que também algumas pessoas, né, sentem falta. Então, para mim é isso. Tá, beleza, porque eu estou pensando assim, nós estamos vivendo num momento de vida social aqui no Brasil, aqui cada um na sua cidade, de muita geração de ansiedade, né? A gente está vivendo violência, instabilidade financeira, instabilidade política, guerra estourando aqui, valores, é uma série de coisas que a gente pode pensar assim, de pandemia, né? Que a gente pode ter tudo isso influenciado, né? Alguém colocou assim, a compulsão é um cobertor curto, claro, né? Que foi mais ou menos o que o Edilson falou agora. Outra disse, estou me encontrando nessa fala. Alguém perguntou como tratar para não transferir para outras adições, né? Mas uma pessoa disse assim, mas então o que fazer? O que tentar fazer para diminuir e depois retirar a bebida? E o Edilson está falando, né? A própria pessoa disse, né? Respondeu aqui escrevendo, fazer um tratamento, psicólogo e psiquiatra, é isso, né? São sábias palavras, como alguém está dizendo aqui, que justamente assim não é um problema simples para a gente trabalhar de uma forma tão leviana como a gente vê quando, por exemplo, há uma
oferta agressiva, a meu ver, de tratamentos mágicos, né, e de estratégias que não vão contribuir com quem tem compulsão, ao contrário, vão gerar ainda mais descontrole. Então exige um cuidado, que o Edilson está reforçando é isso, né? Uma identificação de qual é o problema, por onde passa, desde quando, e ir buscando, desculpa, terapia, organização dessa alimentação para o lado saudável, porque também o nosso intestino se corresponde, é o nosso segundo cérebro, então ele tem relação com as nossas reações químicas, as nossas emoções, está tudo relacionado. Então é preciso uma alimentação saudável para a gente ter tranquilidade, para o sono ser melhor, para eu ter energia no dia seguinte, para eu poder ter mais momentos de felicidade. Porque a serotonina, ela vem também de um precursor que é o triptofano, e eu preciso comer frutas, então, né? Então, é um somatório que a gente está vendo aqui de estratégias que não são únicas. E uma pessoa que disse, mas então o que fazer? Essa mesma pessoa tinha me contado que começou a rezar, a procurar uma calmaria de outra forma, que foi exatamente o que o Edilson falou agora, né? Então tudo está valendo, é isso, né, meu amigo? É o combo, né? A Uhum. gente lá, né, muitas vezes existem reinternações, né? O paciente reinterna algumas vezes e quando tu pensa que a compulsão dele é a mesma, né? Ele internou pelo mesmo motivo, ele diz, não, mas eu já parei com aquela droga. Eu agora migrei para essa outra. Ou seja, ele não entendeu o básico, que é assim, eu tenho uma compulsão, não importa muito qual droga eu escolhi. E para tratar a compulsão, eu tenho que tratar isso de forma geral. Eu tenho que entender os motivos biopsicossociais, se eu os tenho todos, porque pode ser que a pessoa tenha motivos biológicos, assim, a gente sabe que a compulsão pode ser também um fator genético importante, transmitido, né? Os fatores psicológicos, assim, depressão, ansiedade, situações de abuso, estresse, né? A pandemia piorou muito os quadros de ansiedade, né? Fatores sociais, assim, a pessoa cresceu vendo as pessoas comerem até, né, não poder mais. Então, assim, será que é biológico? Será que é psicológico? Ou será que é um aprendizado por mimetismo, que nós chamamos, né? Assim, Uhum. toda a minha vida eu vi aquele monte de comida, aquele monte de bebida, e as pessoas não tendo limite, né, para dizer assim, tá, estou saciado, deu, né, não preciso mais. Não, porque é uma transmissão, mas não é uma transmissão genética necessariamente. Pode ser uma transmissão por hábito, né? Desde Ah, cedo a e criança. cultural, de geração para geração cultural, nós aqui morando no sul, a gente sabe mesa farta, evitando escassez, né? Também tem esse registro na nossa memória, né? Do homem enquanto histórico, que o medo de faltar, da escassez, a abundância é muito presente, né? Então acaba ofertando a festinha para 4, mas daí eu compro comida para 20, né? Então, e poder parar para pensar nesse nosso comportamento e ir revertendo. E se é uma herança de geração para geração que o comer é bom, ele é muito cultural também, porque se a gente vai para a França, um cafezinho na mesa é o suficiente para uma conversação, né? E daqui a pouco uma cultura norte-americana é uma abundância enorme porque se propunham a ser uma economia e uma população que não ia mais passar trabalho. Então a gente tem que tentar limpar o território para ver o que que é meu, o que que é o histórico, essa interferência aí, e se dar, ouvir, né, se permitir ir fazendo estratégias. No meu caso, Edilson, quando as pessoas me procuram para emagrecer, a minha estratégia sempre é colocar o máximo de alimentação adequada. A Viviane está falando que passou por isso na infância, né? Eu sempre penso, eu vou te oferecer o máximo que eu puder e que tu possa emagrecer com esse máximo. Porque se a gente começa com privação, vai estar talvez mexendo em tudo isso.
E no momento que a pessoa já se alimenta, já não tem medo da comida, já fez as pazes com a alimentação saudável, daí ela está muitas vezes no ponto ótimo para ir para uma terapia e para a gente, junto com isso, encaminhar para um exercício físico. Ainda bem, eu acredito que hoje 60% dos meus pacientes fazem psicoterapia, que eu acho isso um ganho fantástico, né? É para que daqui a pouco mais essas pessoas não precisam de mais nada disso, porque estão investindo, né? Mas muito bem, eu acho que já 10 para as 9, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma Daria para pergunta. ficar falando uns 3 dias sobre a Nossa, origem da ansiedade, desde quando, né, o homem passou de coletador, né, para ter o alimento disponível, o que isso significa, tanto em termos dele, né, não ir mais em busca e o organismo ficar, né, parado, as leis da física, né, um organismo em estado estático tenderá a permanecer em estática, um organismo em movimento tenderá a permanecer em movimento, ou seja, uma pessoa que faz atividade física regular vai ter dificuldade de deixar de fazer a atividade física regular. Uma pessoa sedentária vai ter muita dificuldade de iniciar, né? Então, fazer essa roda girar, né? Então, uma coisa que eu acho importante, assim, que muitos estudos têm mostrado, é que para essas compulsões que dá para ter uma privação total, não de comida, né? As compulsões químicas, né? Drogas ilícitas, álcool e tabaco. O prazer provocado pela dopamina dessas compulsões está sempre muito elevado e o prazer da vida cotidiana está sempre muito baixo. ai, falhou de novo essa rede. Mas está falando de uma coisa muito especial, né? O prazer ligado a compulsões. Porque às vezes é o que está acessível e o que está. Edilson, eu peguei a palavra porque tu congelou um pouquinho. Tu estava falando da questão do Uhum. prazer, né? Que está por trás, muitas vezes, dessa busca da adição, né? A liberação de dopamina, ela começa a ter um equilíbrio se a pessoa fica privada dessas substâncias ilícitas. Então, a pessoa, um tempo depois, a gente sabe que em torno de 1 ano depois que ela se priva dessas substâncias que ela pode se privar, existe o retorno ao prazer das coisas simples, né? Caminhar, namorar, passear, fazer atividade física. Então, Comer fruta. é preciso dar esse tempo para a pessoa, né? Aham. É muito frequente eu escutar isso, quando eu desintoxico daquela overdose da guloseima, do doce, e às vezes as pessoas estão comendo mais doce do que salgado, mas quando eu consigo desintoxicar, eu vou ter prazer em comer uma fruta, da fruta da estação que está suculenta, que está deliciosa mesmo, né? Então é Uhum. uma mudança, inclusive, que tem que ser no paladar, né? E que quando a gente está na overdose, não chega perto disso, não se satisfaz com uma coisa leve, uma salada leve? Claro que não. Então é um processo, é um caminhar gradativo, que tem que ter paciência e que eu acredito que tem que ter muita esperança. E por isso que quando eu trabalho em grupos, o grupo favorece isso, né? Alguém no grupo sempre vai dizer, é possível, sim. E essa esperança é isso, né? A gente, e de não se sentir, alguém está dizendo, de não se sentir solitário, né? Porque às vezes o sofrimento é muito por se sentir, nossa, só acontece comigo isso. E a gente pode ver que não. Nós estamos aqui falando, hoje teve em torno de 30, sei lá, 35 pessoas assistindo, e depois a live fica no YouTube também, para quem quiser voltar. Mas poder se dar conta assim, ó, não estou sozinho. Tem pessoas que passam por isso e tem profissionais tratando isso, né? Para que a gente possa. A vida é tão breve, né? A gente tem visto aí tantas coisas ao longo desses últimos 2 anos que vale a pena assim investir para ser feliz, né? Que é o que no fundo é o que todos queremos, né? Com certeza, tem que buscar ajuda. E a ajuda em grupo é por espelhamento. Então, a minha história é parecida com a tua história. Eu passo por situações que tu também já passou, está passando. Estamos juntos, né?
Ai, ai, ai. Próxima vez tu vai vir com uma internet mais forte. Mas então, Edilson, eu acho que é isso, né? Vários elogios aqui estão rolando, agradecimentos, que valeu a pena ter entrado. E então só tenho a te agradecer porque é isso, né? Nós somos seres pensantes, né? E valentes, corajosos, né? E cada um com a sua história consegue reverter à medida que busca superação. E isso com o apoio se torna muito mais fácil, né? Então, agradeço a tua participação, a tua presença e a presença de todos que estiveram aqui hoje com a gente, porque isso favorece a certeza, né, de que é um caminho que é possível.